Não pira, respira. Com Patrícia Calderon. Oi, sexta-feira chuvosa aqui em Fortaleza, uma excelente tarde para vocês. Estamos ao vivo aqui no Não Pira, hein? Respira, respira fundo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. E hoje eu convidei para conversar aqui com a gente o médico que é neurocientista, neurocirurgião, Guilherme Lepski, da Faculdade de Medicina da USP. A gente já tratou sobre esse assunto aqui, sobre a demência, mas com essa notícia aí do ator Bruce Willis, o assunto veio à tona e eu queria falar um pouquinho sobre a demência frontotemporal e algumas pesquisas que estão aí adiantadas, que o Lepski vai contar para a gente também. Lepski, boa tarde, muito obrigada aqui pela sua participação, viu? Oi, boa tarde, Patrícia. É um enorme prazer falar com você de novo. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Muito prazer falar com todos vocês. Lepski, a gente já tratou aqui no Não Pira e Respira sobre a demência, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa demência frontotemporal que está acontecendo com o Bruce Willis, né? Ele começou com uma afasia, a falta de comunicação, de linguagem, e a gente vê que essa doença ela vai degenerando o cérebro, né? Você, como um estudioso do cérebro, o que de fato está acontecendo com ele? É uma doença muito grave, viu, Patrícia? E ela é uma variante aí de quadros demenciais, não é? É a segunda causa mais comum de uma demência precoce, né? Que acontece antes dos 50 anos de idade. E ela diverge um pouquinho do Alzheimer, porque o Alzheimer começa com problema de memória, etc. Mas a demência frontotemporal, ela é diferente, ela começa com problema de comportamento, então a pessoa fica um pouco apática, tem desinibição de comportamento, e depois começa a aparecer um problema progressivo para se comunicar. Tem uma variante que é para compreender a fala, e tem outra variante que é para produzir a fala. Então tem essas nuances, não é? Ela acomete uma área diferente do cérebro, que é a parte mais anterior, frontotemporal, por isso que o nome da doença é esse aí, né? E acontece em gente mais jovem, geralmente começa aí, às vezes, com 40 anos, né? Mas é muito comum aparecer antes dos 60, enquanto o Alzheimer aparece em pessoas mais velhas, né? Lepski, já se tem ideia do que causa essa doença, a demência, já que ela tem um pouquinho de diferença aí do Alzheimer, né? A gente, só para poder explicar para o nosso ouvinte, nós temos 2 hemisférios cerebrais que fazem essa comunicação e cada lado Isso. tem uma importância, né? No caso da frontotemporal, atinge o que especificamente? Ela pega predominantemente a área do cérebro que está envolvida na linguagem, que na maioria das vezes é o lobo frontal e o lobo temporal do lado esquerdo. E por isso a manifestação clínica do doente. O Alzheimer pega as áreas mais posteriores, áreas parietais, na parte mais larga da cabeça, na parte de trás, né? E é interessante porque essa área afetada do cérebro, você citou aí a questão comportamental, eu li também a respeito que ele tem se mostrado mais agressivo, né? E a gente sabe que também muitos pacientes que sofrem com tumores cerebrais graves, como glioblastoma, também podem desenvolver essas atitudes, né? Então, além da linguagem, o comportamento também é afetado. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, ela pode ficar desinibida da noite para o dia, é isso? Nessa doença, na demência frontotemporal, a alteração de comportamento é um marcador inicial. Geralmente, a primeira linha de sintomas é a alteração de comportamento. Agressividade, desinibição, apatia, né? Perda daquela simpatia. E aí você vê alguns filmes dele, talvez você já note isso, né? Aquele rosto meio congelado, aquela parece que é meio robotizado, né? A gente já consegue ver alguns. E nos últimos filmes até tinha um ponto de ouvido para ajudar a lembrar as falas, né? Então, a pessoa pode ter esses truques, quando tem condições, claro, né? De ter alguma ajuda tecnológica para contornar os sintomas, né? Você tinha me perguntado antes, a gente não sabe o que causa a degeneração cerebral, né? Nem no Alzheimer e nem na demência frontotemporal. Tem uma influência genética, alguns genes estão envolvidos no cromossomo 17, etc., mas nada que a gente fale assim, a causa é isso.
Por isso é importante a gente cuidar do nosso cérebro, né? Dieta equilibrada, exercício físico, evitar drogas, uso de álcool com muita moderação, porque a somatória de agressões pode favorecer o desenvolvimento precoce de uma demência, né? Lepski, e a gente sabe que o cérebro é uma caixinha de surpresas, ainda é um mistério até para vocês, né? Como você, neurocientista, que estuda isso há anos, né? Já escreveu vários artigos importantes para revistas internacionais e tem um estudo aí fazendo essa ligação da linguagem com o cérebro, né? Porque os nossos antepassados aí, eles se comunicavam de uma outra forma que não era a fala. Explica um pouquinho para a gente o que é. Ah, sim. Interessante. Esse nosso estudo ainda não foi publicado, vamos dar um spoiler aqui para os ouvintes da Jovem Pan. É um estudo da USP, junto com o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde a gente está interessado na teoria de desenvolvimento da linguagem. E a gente está olhando para os Neandertais, aqueles precursores humanos, né, que viviam no norte da Europa, e os homens modernos. E por que a gente está usando esses dois grupos para comparar? Porque a gente tem banco de dados de Neandertais, foi o prêmio Nobel, o Paabo ganhou o prêmio Nobel por causa disso agora esse ano, né? Então a gente tem o banco de dados para analisar, e os Neandertais eles falavam de uma maneira muito rudimentar, possivelmente umas vocalizações bem simples, enquanto que o homem, olha o grau de linguagem que a gente tem, né? Então o que aconteceu? A gente não sabe o que aconteceu. Qual foi a faísca que surgiu para permitir o cérebro se comunicar dessa forma e desenvolver, em paralelo, a linguagem, as artes visuais, a coordenação motora fina para fazer ferramentas e assim por diante. Então, a gente tem uma teoria que eu chamei de teoria sináptica, que ocorreu alguma mudança na comunicação entre as células nervosas, para permitir que a informação elétrica passasse de maneira mais eficiente e rápida de uma célula para outra. E é por causa disso que a gente conseguiu desenvolver essas capacidades que a gente tem hoje. E nós estamos atrás dos genes envolvidos nisso. E se esse estudo avançar, como tem avançado, vai ser muito importante para a gente entender a sua primeira pergunta: o que causa uma demência desse tipo? Por que em alguns doentes a demência é mais anterior e ela é chamada de frontotemporal, enquanto outros é mais posterior e é chamada de Alzheimer, e assim por diante, né? E a gente entendendo, a gente pode pensar em melhores tratamentos. Então, a gente está aí caminhando nesse sentido, com muitos novos estudos surgindo para essa doença que causa uma angústia grande, né? É uma angústia grande porque a gente sabe que a gente depende muito do cérebro para deglutir, para enxergar, para falar, para se movimentar. Então, a gente sabe que essas doenças degenerativas, elas acabam comprometendo a saúde e a vida desse paciente, né? Lepski, é sempre um prazer te receber aqui, sempre uma aula que você nos dá aqui de neurociência, de tudo relacionado ao cérebro. Quando tiver novidades aí, avanços aí nessa pesquisa, conta pra gente, porque imagina, né, vocês como cientistas poderem descobrir mais sobre essa questão dessas ligações cerebrais. Eu imagino que muitas doenças elas poderão ser prevenidas e evitadas, vocês chegando até aí, né? Sem dúvida. E nessa linha, Patrícia, a gente tem muita investigação correndo, né? Transplante de célula-tronco, protocolos de estimulação cerebral invasivos e não invasivos, então, tecnologias robóticas, né? Vídeo que o Stephen Hawking usava para falar, né? Então, assim, muita coisa tem surgido e a gente está, por sorte, por muito empenho, envolvido nesses protocolos todos. Então, é sempre um prazer falar com você e eu agradeço o interesse por essa área, que para mim é tão fascinante e acho que para vocês também, né? Muito. Inclusive, uma vez a gente estava até conversando, né, que os jornalistas eles precisavam se empenhar mais e entender um pouquinho sobre neurociência para poder falar sobre saúde no geral, né, Lepski? Mas você está indo no caminho certo. Tô estudando. Relevantes, olha só. Eu já tô levando o carimbinho com fada aí, né? Com estrelinhas. Obrigada, viu, Lepski? Uma excelente tarde para você, um bom final de semana. Para vocês também, tudo de bom. Um abraço. Beijo. Tchau. Tchau. Bom, a gente, nesse friozinho de Fortaleza, vai se despedindo aqui com Não Pira e Respira. A gente vai para um rápido intervalo, mas sexta-feira que vem
tem mais assunto interessante aqui para a gente falar sobre saúde mental.